E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Para uma pessoa que sente que ela treinou o seu cérebro errado a vida inteira, então ela chega lá na idade que ela tem e fala assim, tá assistindo esse podcast e fala assim, pô, eu treinei meu cérebro para não funcionar bem durante a minha vida inteira. Sempre que eu sinto uma vontade de comer um hambúrguer eu peço, sempre que eu não quero ir na academia eu não vou. Ela treinou a vida inteira para não fazer as coisas. Qual que é o processo de... Essa pessoa ela quer mudar, como que ela deve fazer isso, sabe? Legal. Na real, até essa é uma... A gente tem alguns treinamentos, né? E essa é a maior objeção que as pessoas têm. Porque elas veem o resultado de tantas pessoas. A gente tem milhares de depoimentos, né? Resultados fascinantes que encantam. Mas sempre a pessoa para nisso. Não, funciona para todo mundo. Mas não. Eu sou procrastinador profissional, eu sou o cara da batata frita, isso tudo que você falou aí, né? Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim. Mas o que eu digo, em primeiro lugar, antes de te dar a resposta, é que a pessoa ela foi muito boa para criar um padrão. Ela é boa em criar padrões, ela só criou o padrão errado, né? É basicamente fazer a mesma dinâmica com um novo padrão, o padrão que de fato ela quer. Então ela alocou prazer na coisa errada. Ela precisa porque a gente tem todo o nosso cérebro, ele pode sentir prazer em múltiplas coisas. A gente de fato pode recondicionar. Então você vê que tem gente que tem prazer em ir na academia, tem gente que tem prazer em comer salada, tem gente que tem prazer em ver Netflix, tem gente que tem prazer em comer brigadeiro, enfim. O prazer, o nosso paladar, ele é maleável, né? Inclusive, um bom jeito, as pessoas pensam, não, mas como assim? O paladar não consegue mudar. Pensa na primeira vez, e já chego na sua resposta, mas a primeira vez que você tomou uma cerveja. Primeira vez que qualquer... Né, não faça isso, mas se você desse uma criança, né, para um bebê, uma cerveja, ele vai olhar para aquilo, vai colocar na boca e não é alinhado ao nosso paladar. Só que o que acontece? Conforme esse... Óbvio que não bebê, mas ele vai crescendo, vira adolescente, aí vê o pai tomando a cerveja e falando, nossa, é o melhor momento da semana, né? O primeiro gole é o melhor do mundo, enfim. Tem gente que já está ouvindo e salivando aí, eu sei, né? Espero você também, né? Enfim, nossa, que delícia, é o melhor momento e tal. Isso vai criando, nesse caso, pressão social, prova social, ou a gente a gente é social, não tem jeito, né? Então você vai criando e fala, nossa, né, eu preciso disso. Aí a pessoa começa, de fato, a sentir prazer em algo que é contra a natureza. O nosso paladar não gosta desse tipo de gosto amargo. Enfim, então a gente realmente consegue recondicionar até o nosso paladar. Que diria da preguicinha e tudo mais. Mas enfim. Então o processo, agora te respondendo, basicamente a gente precisa passar por uma jornada que, em primeiro lugar, é entender como o cérebro funciona. É entender que você não faz as coisas de forma aleatória. Tudo que a gente faz gera algum tipo de padronização. O cérebro está o tempo inteiro tentando padronizar as coisas. Para quê? Economizar energia, para tornar mais simples, mais fluido as coisas, né? Então a gente tem uma frase que eu gosto de Isaiah Berlin. Ele fala que entender é perceber padrões. E a gente padroniza tudo. O cérebro fica tentando entender o ambiente. Quando ele entende, ele se acalma. Enquanto ele não entende, ele fica tentando padronizar. É assim que a gente cria um novo hábito. Enfim, é a dinâmica do nosso cérebro. Então, ele vai ficar tentando padronizar. Entender como o nosso cérebro faz isso é a primeira etapa. A gente começa ensinando quais são as áreas cerebrais importantes nessa dinâmica de padronização. Uma vez que a gente entende o cérebro, a gente começa a perceber que tudo que a gente faz tem algum tipo de consequência de curto e longo prazo, que é a pior, porque ela é cumulativa. O cérebro ele vai formando novas conexões conforme a gente estimula, e quanto mais a gente estimula do ponto de vista de estou animado, estou colocando energia, estou colocando constância nisso, mais rápido e mais forte essa nova teia é formada dentro do nosso cérebro. Então a gente vai criando esses novos padrões. Entender é a primeira dinâmica. Depois disso, aí fica muito mais fácil, porque aí você já começa a ver, estou fazendo coisa errada. Você já começa a direcionar as suas atividades para incentivar a coisa certa dentro do cérebro, né? Então é reforçar as atividades que realmente gerem o padrão que de fato você quer. Essa é a primeira parte. Depois a gente tem que fazer um processo eu chamo isso de recondicionar o mecanismo de recompensa do cérebro. A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que é um mecanismo de recompensa super complexo, mas é a parte mais fascinante, inclusive é a parte essencial para formar hábito, atitudes, nossos comportamentos. Tudo isso é muito como resposta, você meio que padroniza. Porque existe uma teoria chamada teoria behaviorista, que quando você faz algo e você de alguma maneira
sente um prazer por conta daquilo, né, ou algum tipo de benefício, o cérebro vai querer repetir aquilo. Então, repetir e alocar prazer na coisa certa vai fazer com que você comece a ensinar o seu cérebro que é aquilo a ser repetido. Então, trazer prazer para o prazer do processo certo, pensar na academia não como a dor de curto prazo, e sim olhar para o longo prazo. Um exemplo que fica mais claro, quando você coloca um brigadeiro na boca ou uma cerveja e fala, nossa, é o melhor momento do dia, você está ativando o seu cérebro num nível muito intenso. É muita ativação, né? Você está curtindo, entrando numa vibe, o cérebro é absolutamente explosão lá dentro nesse momento. Então você está ativando muito o cérebro. É um reforço. Esse reforço é o que você quer? Não sei. Se você quer criar esse padrão, tá tudo certo. Se você não quer, tá errado, né? Mas não sou eu que estou dizendo, é a própria pessoa que tem que avaliar, faz sentido o padrão que eu quero? Então, é basicamente entender como recompensar o cérebro de acordo com as atividades certas. E aí a gente começa a não só entender, mas a incentivar as atividades certas. Porque foi o que a gente fez a vida inteira, inconscientemente. Agora a gente faz conscientemente. E aí automaticamente você começa a reverter uma série de padrões que você fala, cara, não faz sentido isso. Não faz mais sentido. E você começa a naturalmente não mais querer fazer. E essa que é a parte que eu acho que é mais fascinante, né? Eu vejo os alunos falando, cara, naturalmente eu não quero mais ficar largado no Netflix, ficar largado fazendo nada, babando no sofá. Eu gosto agora de fazer, eu gosto de ir para academia, eu gosto de gerar valor. Eu acho a coisa mais fascinante, né? Mas qual o processo exatamente de realocar o prazer nas coisas certas? Como é que a gente pode fazer isso? Tá, é que basicamente depende um pouco de qual é o processo em questão, né? Qual é o hábito que você de fato está buscando atingir. E são muitos hábitos. A gente tem muita... Né? O nosso dia a dia ele é composto por muitas coisas. Escovar o dente, querendo ou não, é um hábito, né? Você criou assim, né? E foi por prazer, você falou, nossa, escovei o dente, agora eu sou um cara muito feliz. Não, ele foi criado com uma constância. Então esse é um exemplo de uma padronização que ela acontece muito mais pela constância. A gente tem que alocar basicamente alguns componentes. Isso é o que permeia todas as mudanças, independente de qual seja. Primeira, constância. A famosa água mole em pedra dura. Você nunca vai aprender a tocar violão por uma vez com muita intensidade, né? Ah, não, agora hoje à tarde eu vou tocar violão e vou sair, né, um cara que toca violão. Então constância é uma coisa importantíssima, né? A frequência, por isso que a disciplina é muito falada. Você tem que entender que você vai ter que repetir aquilo, muitas vezes, não é uma só. Então, constância é um elemento. Segundo, é a intensidade mesmo. Então, você fala, eu vou agora então tocar violão todos os dias, mas eu pego só dar uma beliscada na corda ali. Não vai adiantar nada, né? Então, você tem que compor essas duas coisas, né? Mas é que tem gente que fala isso, não, agora eu vou mudar, né? E faz uma coisa uma vez na vida, muita iniciativa e pouca acabativa. Então, constância, frequência e existe um elemento interno também, porque esses dois são externos, né? É assim, eu vou fazer sempre e vou fazer com intensidade, beleza. Mas internamente tem que fazer sentido o que você está fazendo. Você tem que sentir prazer naquilo, motivação naquilo, porque aí o cérebro ele vai querer repetir aquilo. Porque não adianta, imagina só, eu vou repetir todo dia, eu vou pegar um tijolo e colocar ali. Eu pego um tijolo daqui e ponho ali. Todo dia eu vou fazer isso. O cérebro, cedo ou tarde, ele vai falar, meu, você tá louco, para com isso, né? Seu idiota, vai fazer outra coisa, né? Então não faz sentido. A gente tem que perceber sentido, significado, ver lógica e sentir prazer nessa dinâmica. Se a gente juntar essas três coisas, naturalmente a gente começa a criar um novo padrão, a gente começa a padronizar. O difícil é, poxa, como é que eu vou sentir prazer em ir na academia? Como é que eu vou sentir prazer, né? E aí entra aquela dinâmica de escolher qual é a dor. Eu gosto muito dessa dinâmica. Poxa, você vai ter dor. E eu vejo muito aonde a pessoa chega, muito mais por conta da dor dela. Então essa é meio esquisito, né? Falar isso sem contexto para uma pessoa. Faz a lista das dores que você quer na sua vida, é meio esquisito. Mas é mais ou menos isso que a gente tem que ter. É assim, é o que eu vou abrir mão? Isso Quais é são o os autoconhecimento de verdade, né? Total. É realmente entender que não é mais como uma criança que você quer e a coisa chega. Você vai ter que investir, você vai ter que abrir mão. Isso é ser adulto, isso é ser maduro, né? É uma troca, tudo é troca na vida. Você faz algo e você deixa de fazer outro algo. É essa escolha que a gente vai ter que fazer se a gente quer mudar. Porque a mudança dói, consome mudar, né? Fazer um processo. Pô, se você vai sempre na academia, eu vou todo dia. Né? Uma coisa que para mim quase que tem um robô que me pega e me põe lá na academia. Quando eu vejo, já tô lá. Não tem nada, eu não sofro para ir na academia. Muito pelo contrário, quando eu não consigo ir, que eu faço exercício em casa, é aí que eu sofro.
Eu falo, putz, cara, que pena, né? Enfim, fico sentindo falta daquilo. Porque para mim isso já foi padronizado. Então é mais ou menos essa dinâmica. É juntar esses 3 componentes e entender que de fato existem coisas que a gente vai ter que abrir mão como adulto. E falar, eu vou trocar, eu vou ter um trade-off aqui de uma coisa pela outra, visando o longo prazo. E outras coisas eu não abro mão. Eu quero comer meu brigadeiro, então come o brigadeiro. A escolha é muito individual. Mas algumas coisas a gente de fato tem que fazer esse trade-off. Escolher quais são as dores e quais são os prazeres que a gente quer ter na vida. Antes de ter. Porque na hora ali não dá. Você tá com o brigadeiro na frente ali, você vai comer na hora. Então essa escolha de fato ela é prévia. E isso que a gente não faz. Yeah.